Olá, meu nome é Yuri, eu sou estudante de engenharia eletrônica e agora eu vou falar sobre o experimento número 3, simulação de campos magnéticos. Bom, a primeira parte é sobre as perguntas e respostas. A primeira pergunta é: o que é permeabilidade magnética? A permeabilidade magnética é uma constante de proporcionalidade dependente do material e da sua preparação, que relaciona a indução magnética do material num determinado ponto em função do campo magnético existente no ponto. É a razão entre a densidade do fluxo magnético numa substância e a intensidade do campo magnético superior. Nos paramagnéticos, a permeabilidade magnética é maior que 1, nos diamagnéticos menor do que 1, nos ferromagnéticos muito superior a 1 e no vazio toma o valor de 1. Na segunda pergunta ele pergunta o que é o efeito Meissner? É a expulsão de um campo magnético de um supercondutor. Os físicos alemães Meissner e Robert constataram que os supercondutores são na verdade diamagnéticos quase perfeitos quando um material é submetido a um campo magnético. Este penetra no mesmo, ainda que o valor em seu interior seja de um modo geral diferente do valor do campo aplicado. Nos supercondutores, em campos muito pequenos, o valor do campo magnético no interior do material é zero, ou seja, os supercondutores expelem o campo magnético. Este fenômeno é conhecido como efeito Meissner. O que é um supercondutor? Defina suas propriedades elétricas e magnéticas e explica os tipos de condutores. Escreva 5 exemplos de supercondutores que trabalham a temperaturas próximas a 373 kelvins. Bom, um supercondutor é um material que pode conduzir eletricidade ou transportar elétrons de um átomo para o outro sem resistência. Apresenta simultaneamente duas propriedades, que são baixa resistência à passagem de corrente elétrica e diamagnetismo perfeito. Conduzem eletricidade sem perda de energia, permitindo assim criar mecanismos com rendimentos extraordinários. Não dissipam calor, implicando na redução expressiva dos circuitos elétricos e têm grande capacidade de gerar campos magnéticos muito intensos. Existem 2 tipos de supercondutores. O tipo 1, que são os materiais, algumas ligas metálicas, que são condutores de eletricidade a temperatura ambiente. E tipo 2, que são formados por ligas metálicas e outros compostos, atuam em temperaturas mais altas. Agora, 5 exemplos de supercondutores, que são mercúrio, tálio, bário, cálcio e cobre. Atuam a uma temperatura de 138 kelvins, são as mais próximas de 373. O que são materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos? Os materiais paramagnéticos são materiais que possuem elétrons desemparelhados e que, na presença de um campo magnético, aliam-se, fazendo surgir um ímã, que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético em um ponto qualquer. Esses materiais são fracamente atraídos pelos ímãs. Alumínio, magnético e sulfato de cobre são paramagnéticos. Agora, os diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Cobre, prata e chumbo são diamagnéticos. Agora, os ferromagnéticos. Esses materiais imantam-se fortemente se colocados na presença de um campo magnético. É possível verificar experimentalmente a presença de um material ferromagnético. Altera fortemente o valor do campo magnético. Ferro, cobalto e níquel são exemplos desse material. Agora vamos para a última pergunta: o que são ímãs permanentes? Um ímã permanente é um material que pode proporcionar fluxo magnético quando magnetizado com um campo magnético aplicado à sua capacidade de magnetismo. Bom, agora vamos para a parte das simulações.
A primeira parte das simulações foi pedidos vetores, magnitude e fluxo de linhas de campo magnético gerados pelos ímãs de neodímio. O primeiro caso, tá aí o primeiro caso. Bom, nessa parte foi escolhido o tipo de design, né, que foi em 2D, e a geometria magnetostatic. Aqui eu criei um retângulo e coloquei o ângulo de varredura dele de 15 graus. Bom, aí vocês estão vendo, aí o senhor está vendo o retângulo criado com o ângulo, e eu usei a ferramenta Mirror para duplicar ele. Depois eu juntei, aí tá os passos de juntamento, e coloquei o ângulo de 30 graus. Depois eu selecionei o plano 3D e coloquei no plano XY. Nessa parte eu selecionei a imagem, como vocês estão vendo aí, e coloquei no All Object Edges e coloquei em Balloon para fazer a direção das linhas, né? Como estava no começo do exercício. Aí eu coloquei essa ferramenta Create Relative CS. Depois eu fiz isso, aí ele ficou desse jeito aí, ó. Coloquei apertei o Global e fui fazendo em cada retângulo. Essa parte aí do Relative. Fui fazendo em cada retângulo. Aí depois ele ficou nessa parte aí, ó. Nessa parte rosa. Aí depois eu selecionei todos os retângulos e coloquei o material que foi neodímio, né? Como foi pedido no exercício. Fiz a validação, como está aí no slide. Depois, para observar as linhas de fluxo, eu selecionei o plano XY e apertei aí, e como vocês estão vendo, são as linhas de fluxo. Aqui, as linhas de fluxo. Bom, eu fiz a mesma coisa para ver os vetores. Selecionei o plano XY e aqui estão os vetores. E agora aqui vocês podem ver a magnitude do campo. Magnitude. Essa parte eu coloquei ela em 3D, né? E para ver a simulação, né? Na animação. Aí são as linhas de fluxo do campo. O segundo caso é parecido com o primeiro, os mesmos procedimentos, só que a gente vai mudar essas setinhas aqui em torno do círculo. Aí foi os mesmos procedimentos que eu fiz no outro, como já foi mostrado. Selecionei tudo, usei a mesma ferramenta aqui, Create Relative. Aí em cada retângulo eu fiz aquelas setinhas de acordo com o exercício. Aí a validação da simulação. Eu selecionei o mesmo plano XY e vi as linhas de fluxo. Aqui as linhas de fluxo. Também vi os vetores atuando. Aqui, ó. Os vetores atuando mais nessa região aqui. Essas duas regiões aqui. E a magnitude. Aqui é a magnitude. Mais intenso, né? Nessa parte laranja. O terceiro caso é o mesmo procedimento, só muda que vai ser aqui dentro agora as setinhas. Aí eu fiz a mesma coisa dos outros, só mudei as setinhas, as direções das setas. Vocês podem ver aqui o fluxo de linhas. Aqui, ó, fluxo de linhas. Aqui os vetores. E aqui a magnitude, embaixo. Agora é o terceiro exercício da bobina. Meu grupo é o D, então minha dimensão foi 130 milímetros.
primeiro material que foi pedido foi um condutor perfeito de dimensão 130 mm. Fiz a mesma coisa do outro, selecionei o tipo, mas aqui vai ser o plano cartesiano mesmo, porque eu vou criar um retângulo. Aqui, criando o retângulo, eu coloquei os valores, né, que foi pedido de 130 aqui, menos 130 sobre 2, 130 sobre 2, plano x 130 e plano y menos 130. Esse valor aqui foi o que eu achei, foi o valor multiplicado por 0,3, né? Aí depois eu multipliquei por 2 e diminuí do valor de 130, por isso que deu 52. Fiz o subtract, né, do retângulo 1 com 2 para ficar esse espaço aqui. Coloquei o último retângulozinho, esse menor aqui, que vai ser o condutor. Depois eu selecionei a imagem inteira e fiz o Bellum também. Coloquei o material na bobina, que vai ser o cobre. E no outro retângulo, que vai ser o condutor perfeito. Selecionei a corrente que foi dada, que foi 120 amperes. E aqui a validação do experimento. Aí vocês podem ver as linhas de fluxo, né? Que ficou no centro da bobina. Ficou mais no centro e em volta do retângulo todo. Aqui a magnitude do campo. Vocês estão vendo aí que está mais vermelhinho porque é mais forte lá no centro da bobina. E aqui os vetores em volta da bobina. Aqui eu coloquei para ver a animação, né, da simulação, então coloquei no plano 3D. Selecionei cada uma das faces da bobina e coloquei a corrente de 120. Aí tá vendo a validação, né? Coloquei o condutor perfeito em volta da bobina. Aí vocês estão vendo os vetores para simulação, por isso que eu coloquei o H. E o vetor e o magnitude. Aí a magnitude do campo magnético depois das simulações feitas. O segundo material foi alumínio, eu fiz a mesma coisa. Como são os mesmos passos aqui, já está na parte do 3D, né? Aí eu só selecionei o alumínio agora, que é um paramagnético. Aí vocês estão vendo os vetores. E aí a magnitude do campo magnético. O terceiro material, que foi cobre, que é um diamagnético, só selecionei também o material e coloquei cobre. Aí aqui são os vetores e aqui a magnitude. Mesma coisa para o quarto material, que foi ferro. Fiz aqueles mesmos procedimentos e só troquei para o ferro, que é um ferro magnético. E aqui estão os vetores, né? Aqui. E aqui a magnitude do campo. Foi isso. Experimento 3. Simulação de campos magnéticos.